ideia da empresa ela surgiu de quando eu trabalhava numa outra empresa de comunicação visual e eles segmentaram o produto neles e abriu uma oportunidade de mercado para gente. Então isso daí foi a oportunidade da gente abrir a outra arte e ganhar mercado, porque a gente tinha condições de atender aquele tipo de cliente e a gente investiu nisso daí. A empresa agora, dia 13 de junho, ela faz 6 anos. O que mudou de quando a gente abriu até hoje foi a transformação da empresa de pirô de impressão para fábrica de comunicação visual. Então hoje a gente atende uma pequena parte da linha de varejo, mas o foco da empresa mesmo é o ramo corporativo. Hoje a nossa empresa ela não terceiriza nenhum tipo de mão de obra, né? Então hoje nós temos desde a parte de criação, layout, execução, nós temos a parte de construir os projetos de acordo com o que os nossos equipamentos oferecem, né? Tudo que a gente oferece hoje é de extrema qualidade. Então, desde a mão de obra prestada ao produto, então ele é de extrema qualidade. Por quê? A gente já tem um tempo no mercado, então a gente já não tem mais dúvida do que tipo de produto que a gente vai trabalhar. E é o que a gente emprega dentro da nossa fábrica hoje. Pode ser desde a marca do ACN que a gente trabalha, a marca do adesivo de impressão, a tinta que a nossa impressora usa e a parte de ferramentaria. Então a gente já sabe com que tipo a gente vai trabalhar aqui dentro. A gente ganhou um status, né, por indicação, pela qualidade do serviço que a gente entrega, né? E se for buscar qualquer referência de mercado, a gente é indicado. Então você pegar um cliente, pode ser um cliente local, e ele buscar alguma referência mesmo aqui dentro da cidade, se você for pegar hoje, a gente não tem sinistro, não tem uma ação de reclamação direta. Mesmo que tivesse alguma situação que o cliente fala, puxa, poderia melhorar aquilo ali, é feito na hora. Então a gente não vai entregar a obra e o cliente fala, mas eu não gostei disso. Não, você não gostou, se você quer de que jeito, de que forma? A gente vai e muda para ficar o mais próximo possível do que ele imaginou. Entendeu? Então, isso daí é um ganho que a gente tem. E entender a necessidade do cliente sem precisar isso daí espalhar por vários departamentos, por vários setores, né? Então a gente otimiza isso daí também. Fica rápido, o cliente gosta disso. Então, quando eu comecei, eu não entendia da forma que eu entendo hoje. Então a gente foi ganhando experiência de uma forma diferente, porque de empregado a gente teve que ter a visão de patrão, só que a gente teve que ter a visão de mercado. Isso daí fez a gente crescer, fez a gente evoluir. Eu abri a minha empresa, eu tinha R$4.000. Eu comprei uma maquininha de recorde, acreditando que o meu mercado ia ser aquilo ali. Então, em 6 anos, o que a gente colocou de investimento dentro da empresa, às vezes quem não entende pode achar que é pouco, né? Mas a gente já investiu muito e a gente já se capacitou dentro desse nosso investimento. Então, o que a gente tem hoje de capacidade de produzir, entregar e de existir é muito maior do que aquilo que eu imaginei que fosse.
inovação e networking. Descubra um novo espaço para impulsionar sua criatividade e produtividade. O Multi-Coworking oferece ambientes inspiradores, com salas para reuniões, treinamentos, estações de trabalho e salas individuais totalmente equipadas com o mobiliário necessário. Com um ambiente criado para trazer conforto, bem-estar e sem burocracia. Eleve sua experiência de trabalho com o Multi-Coworking. A Vivacom Tecnologia Contábil é sua parceira especializada em soluções contábeis e fiscais no mundo digital. Com uma equipe altamente qualificada e focada na excelência, oferecemos serviços contábeis inovadores e eficientes, personalizados para atender às necessidades de cada cliente. Somos líderes no ramo de contabilidade digital, operando em todo o estado de São Paulo. Nosso compromisso é fornecer atendimento rápido e eficiente, utilizando tecnologias de ponta para garantir precisão e agilidade em cada processo. Oferecemos uma ampla gama de serviços contábeis, incluindo contabilidade em geral, consultoria fiscal, escrituração digital, relatórios gerenciais e recuperação tributária. Nosso maior diferencial é o atendimento personalizado digital com suporte ágil e direto. Descubra como podemos revolucionar a gestão contábil e fiscal da sua empresa. Visite nosso site ou envie uma mensagem. Estamos prontos para oferecer inovação, eficiência e satisfação garantida. Aí, tio Tia, sou o tio Petisco e hoje eu vou falar sobre um assunto muito triste. O assunto hoje é não gosto de pets, não sirvo para trabalhar com pets, é isso que na verdade, não sirvo para trabalhar com pets. É duro dizer isso, essa declaração dói meu coração, até porque não é verdade. Mas assim, a gente precisa entender, o conteúdo desse vídeo é o seguinte, eu vou elencar 5 itens para você que está na dúvida se você deve ou não partir para esse ramo, se você quer ou não trabalhar nessa área, se você pensa em abrir uma creche, se você pensa em trabalhar com treinamento, em educação animal, se você quer cuidar, ser pet sitter, dog walker, tudo isso você precisa assistir esse vídeo. Esse vídeo é para você, tio, tia, elencar os 5 principais itens que você vai precisar nessa jornada aí. Então fica ligado, porque é muito importante, tá bom? Lógico, eu sou apaixonado pelo que eu falo, eu sempre falo isso, sempre ressalto isso, porque eu acho que é importante quando você trabalha com vidas, você amar aquilo que você faz. Nada pior que quando você vai num médico ou numa enfermeira que ela tá com aquela cara, sabe, de velório pra gente ali, né? A gente tá numa situação já mais vulnerável, tá numa situação já mais se sentindo um pouco mais deslocado e a pessoa tá ali só para cumprir tabela. Então esse é um ramo que não dá também para você só cumprir tabela, tá? Você não vai fazer seu nome, vai acabar queimando seu nome. E uma coisa que minha mãe sempre me disse, né? Falou, a herança que eu tenho para vocês é o nome de vocês, então respeite, né? Zele por ele. E é isso, tio, tia. Então quando você traz esse ramo, você tem que pensar que é seu nome, é seu rosto que está indo ali e você precisa zelar por ele. E às vezes você ama seu pet, mas você não ama o pet dos outros. Isso é normal. Eu tenho uma amiga próxima, amigona, sabe? E ela ama a cachorra dela, ela pega coisa da boca da cachorra e põe na boca dela, sabe? Não tem problema para ela, eu não gosto, mas para ela é isso. Só que ao mesmo tempo, se for outro cachorro, ela já não quer muito contato, ela brinca e tal, mas não é aquela coisa de muitos amores. Isso é normal, a gente precisa respeitar também essas pessoas, tá? Como eu falei, é uma amigaça minha e ela faz coisa que eu não faria, mas o amor é diferente, você vê como que é? Ela faz coisas que eu não faço, eu faço coisas que ela não faz e tá tudo certo. Mas o primeiro item que a gente precisa ter para trabalhar com os pets dos outros é isso. Você precisa gostar não só do seu pet, não só do seu cachorrinho, do seu gatinho. Ah, mas eu tenho muitos gatos, muitos cachorros, mas é diferente. Você precisa gostar do cachorro do outro, o cachorro da outra pessoa.
E para isso você precisa ter umas coisas em mente, né? Por que eu falo isso? Ah, tio, vamos lá, você está falando isso, mas é fácil gostar dos outros cachorros. Não, não é fácil, porque não é fácil você gostar quando ele estiver passando mal, estiver doente, estiver precisando de um tratamento. E o tutor muitas vezes vai precisar dessa ajuda, desse apoio seu, porque ele vai deixar com você para ir trabalhar e você vai precisar cuidar. Então não é, eu gosto de filhotinho, eu gosto de bonitinho, brincar, tudo bem, mas quando ele está idoso, né? Quando ele tem uma necessidade especial, tem um problema que precisa ser cuidado, você vai conseguir tratar, cuidar das feridas, limpar o vômito, limpar o cocô com o mesmo amor que você faz com o seu? Esse é o ponto-chave para a gente continuar esse vídeo, tá? Isso precisa estar na sua mente muito claro, porque a realidade é essa, a realidade dos vídeos correndo no gramado, com aqueles monte de cachorro, aquele pessoa passeando ali, é bonita, a gente vai chegar nessa excelência, mas no percurso, ninguém vai ver, mas sempre vai ter aquele cachorrinho que vai precisar do seu apoio diferente, que vai comer uma coisa e vai começar a passar mal, ou vai destruir alguma coisinha, ou vai vir com excesso de latido. Você vai suportar o cachorro latindo o dia inteiro porque ele veio com o cachorro com excesso de latido e você tem que ignorar aquele latido 100% para poder ajudá-lo? Você vai ter paciência para isso, persistência para isso? Isso é importante, tá bom? Bom, o segundo item é justamente o que eu acabei de falar. A paciência. É isso aí. Porque você precisa dessa paciência. Você precisa ter calma para você lidar com os desafios que são esses cães. Não é fácil no dia a dia pegar um cachorro, você acordou de ovo virado, acordou ali, nossa, hoje eu não estou bem. E você tem que pegar e transmitir coisa boa para ele. Porque ele percebe. Os cães, eles aprendem por pantomima, né? Eles veem o mundo pela pantomima. O que é isso? Expressão facial, postura corporal. Né? Eles percebem a nossa energia. Hoje existem cães treinados até para saber se você tem câncer. Ou seja, eles conseguem sentir o cheiro na gente do câncer. Imagina saber se a gente está de ovo virado. Então, você vai ter a paciência necessária para o dia que você acordar de ovo virado, você pegar e conseguir controlar isso. Porque muitas vezes você fala, não, nesse dia eu não vou pegar os cães. Tudo bem, se você conseguir ter uma agenda mais flexível desse jeito, beleza. Mas eu aposto que vai ter um dia que vai ter um tutor que você vai estar de ovo virado, vai ligar o tutor e falar, tio, preciso da sua ajuda, tia, preciso da sua ajuda, pelo amor de Deus, vem aqui, aconteceu tal coisa com fulano, eu preciso da tal. E aí? Então, a paciência é sempre muito importante, a gente precisa lidar com isso. Porque é frustrante algumas vezes a gente ver a evolução que a gente está com o cachorro e o tutor não consegue desempenhar, e não consegue ali, a gente precisa ter paciência com o tutor. Mexer com o pet não é só mexer com o cachorro, a gente precisa ter paciência com os tutores, né? A gente precisa conseguir transmitir a parte da educação, dos cuidados para eles. Então não é só o cuidado, só a paciência com o cachorro. A gente precisa englobar a paciência com pessoas. Eu falo isso porque eu vejo direto as pessoas falam, nossa, que maravilha trabalhar com pet, você tem que trabalhar com gente. Quem paga a conta do boleto do pet? Eles só estão lá luxando. Só está lá luxando. Quem paga o boletinho lá do pet é o tutor. Então não existe isso de não trabalhar com gente, tá? Até porque quanto mais você cresce, vem mais pessoas você precisa. A gente tem uma equipe grande aqui, a gente está com 9 pessoas. Imagina, então assim, além de você trabalhar com os tutores, se você começa a crescer, você vai precisar de uma equipe. Esses dias um conhecido abriu uma creche, passando, encontrei ele no mercado e a esposa dele virou e falou assim, nossa, eu tô falando pro Vini, né? Eu não sei o que eu faço mais, eu só falo com ele, eu só vejo ele, eu tô pirando, né? Bem-vindo ao meu mundo, porque meu mundo é isso aqui. Então você tem que ter paciência para você estar nesse local 24 horas por dia, todo dia, né, de segunda a segunda, não tem, é domingo, é feriado, hoje eu não vou tratar, não vou trabalhar, hoje eu estou estressado, não vou. Não tem essa. Então se você está pensando em abrir uma creche, o nível é mais hard ainda. Essa esposa do amigo meu, ela estava em coisa de 6 meses, né, acho que nem isso da creche deles, e já estava falando, nossa, estou pirando, porque é muito pesado. A rotina é exigente, a rotina é pesada. Você trabalhar de segunda a segunda, sem folga, sem feriado, sem perspectiva de uma folga, perspectiva de um feriado. Ah, mas eu trabalho numa empresa, tá? Mas você tem
30 anos, você tem 30 dias, 30 anos não, 30 dias de férias por ano, você sabe. Querendo ou não, é isso. Eu até falo com a Carol, 2024 eu vou tirar minhas férias. Eu nunca tirei 15 dias de férias na minha vida. Vou fazer em abril 40 anos e nunca tirei 15 dias de férias. Mas 2, 3 dias, 5 dias eu acho que eu já começo a dar uma síncope em mim. Eu acho que eu nunca consegui tirar isso. Mas porque eu vivo isso. E essa paciência, essa persistência é muito importante. E agora a gente vai para o terceiro item, que é um pouco junto com o primeiro, mas é diferente. Porque aquela questão do nojo. É uma coisa assim que as pessoas falam, pô, mas nojo? É. Tio, às vezes vocês vão pegar alguns cães com uma ferida gigante, com sujeira, com berne. Eu já cheguei, teve uma vez um rapaz bateu na porta aqui do seu treinamento, 3 horas da manhã, com os cachorros, com 4 bulldog ingleses que ele tinha comprado de um outro cara, cheio de berne. Cheio. Ficou eu e minha esposa de noite tirando aqueles bernes para poder ajudar os cães, para poder melhorar a qualidade de vida deles, poder tentar salvar. Salvamos todos. Mas assim, você imagina ali, mas você não é um médico veterinário. Tudo bem, não sou, mas para você tirar berne, você não precisa ser médico veterinário, né? E na emergência ali da pessoa que confia em você, que tem uma rotina, um histórico com você, ela vai procurar sua ajuda. Né? E até porque o veterinário, se for pernoitar no veterinário, é muito mais caro, né, do que uma estadia, por exemplo, no seu treinamento. Então você pode falar, não vou pegar esse. Teve um ano que teve um cachorro com traqueostomia, fazendo aquilo, tinha tráqueo, tinha que tirar a tráqueo dela no Natal, dia de Natal eu tinha que tirar a tráqueo dele ali, limpar, higienizar, tirar para desentupir, porque ficava secreção na tráqueo dele e colocar de volta no poodlezinho. Os clientes eram de São Paulo visitar os familiares no Natal e eu tinha que ficar lá limpando 2, 3 vezes por dia, tirando a tráqueo, limpando. E é uma situação um pouco ingrata, né? Vamos dizer assim. Porque querendo ou não, tá cheio de um pouco de catarro, com sujeira, com, sabe? Aquilo ali, você pôr de volta a sonda é uma situação, por exemplo, pra mim é uma situação que eu não gosto muito. Eu faço, mas eu não gosto muito, sou sincero fazer isso. Minha esposa tem mais facilidade do que eu de pôr, mas eu ia lá, limpava tal e colocava, porque tem que vencer essa barreira. Tá? Então, essa questão do nojo é importante porque a gente só vê os cachorros correndo no gramado, né? A gente vê aquela situação e a gente acaba não percebendo o que tem por detrás disso. A gente vai para o quarto item, que daí já é uma coisa que eu gosto muito, que eu sempre falo para todo mundo. Estude. Estude, estude, estude. É isso, é estudar e feeling, né? Trabalhar com pets não é você fazer um curso e sair trabalhando com pets. Trabalhar com pets é você viver aquilo, você olhar para eles, você entender sobre behaviorismo, né, que é a parte do condicionamento, do comportamento, e a etologia. Você olhar para o pet, olhar para o cachorro, olhar para o papagaio e interpretar aquilo pela visão dele. E isso é um exercício muito fantástico, eu amo isso. Eu acho que é o que mais me cativa em cada vez estar aprendendo mais. Então não é uma profissão que você aprendi uma vez e foi embora. Eu sempre falo isso, faz os quase 4 anos que a gente tem vídeo aqui, e eu sempre falo desde o primeiro vídeo. Eu faço 4 cursos por ano até hoje, obrigatoriamente. Eu ponho como uma meta pessoal minha. Tio, mas você vai lá, você ficou escutando muitas coisas que você já ouviu. Sim, mas você nunca pode ser copo cheio. Sempre vai ter uma vírgula, um ponto, uma ideia que você vai ter diferente. Às vezes, não só
do próprio seminário, mas da convivência com os outros treinadores, contando os causos, né? Vai contando, conversando, a gente fala, nossa, que legal você fez isso com esse cachorro, nossa, interessante. E um dia aquilo pode servir. Então, essa experiência é muito rica. Hoje em dia, depois da pandemia, diminuiu um pouco essa experiência por conta dos cursos mais online, né? Eu senti essa diferença, eu não dava tanto valor, eu acho. Assim, eu falava dos cursos, mas não falava dessa experiência com os outros treinadores. Hoje eu vejo quanto é diferente e quanto é enriquecedor esse outro lado. Né? Então, se você tem um treinador que não está se atualizando, se você tem um treinador que ele não faz curso, faz 30 anos, 40 anos que está no mercado e ele não se atualiza, por mais que ele esteja dando curso, tá? O cara, às vezes a pessoa tem vergonha. Nossa, mas eu dou curso, como que eu vou no curso do outro? Ué, qual o problema? Não tem problema nenhum, a gente precisa estar se atualizando. Eu quero aprender, se eu for ensinar, eu quero que você aprenda comigo cada vez melhor e não ultrapassado. Né? O treinamento antigamente era feito muito no forçamento. Né? Hoje a gente vê o tipo de treinamento que tinha antigamente, macho alfa, não sei o que, tal, corrente de enforcador de corrente, puxa, dá tranco aqui, ó, pum, pum, tranco, e o cachorro tem que ficar aqui, aquela coisa mais militar. Né? Não no sentido pejorativo, mas vocês entenderam. Mas mais rígido, né? Mais um comando, como se fosse você tem que me obedecer. Mais rígido para uma comunicação hoje muito mais leve, muito mais voltada para o bem-estar, para uma comunicação, como eu sempre falo, pensando assim, pô, eu estou aprendendo inglês, eu estou aprendendo latidez com o meu cachorro, eu estou ensinando para ele o português. Nem latidez, né? Eu inventei agora, isso nem sei se existe, eu brincando aqui, mas o que é a questão? Eu preciso ensinar o português para o meu cachorro, como eu ensino para uma criança. Às vezes o tutor chega aqui e fala, eu falo não para ele não para, ele fica pulando. Porque o não para ele é brinca mais, brinca mais. Não. E pula mais, brinca mais. Para o cachorro não é isso. Quando que você ensinou que o não era pare? O que você está fazendo e venha para mim. Você ensinou em algum momento isso? Não. Então não tem como você cobrar isso dele. Você precisa ser justo com ele. Tá? Então, quando você ensina alguma coisa, você precisa ensinar a palavra. E a gente, por estar muito acostumado com a nossa rotina, com as palavras serem muito mais normais pra gente, né? Já aprendeu, a gente na hora do cachorro, a gente fala não como se ele soubesse que é não. Ou vem como se ele soubesse que é vem. Né? A gente não quer um cachorro que seja um robô no treinamento. É aquilo que a gente sempre fala. Não quero você está fazendo um cachorro para competição, para você ter um cachorro um robô, mas você precisa ter qualidade de vida com ele. E para isso vocês precisam falar a mesma língua. Você precisa ensinar o português para o seu cachorro. Não todo o português, né? Mas pelo menos as palavras-chave. Tá bom? E agora a gente vai para o quinto e último assunto, que é o espaço. E eu sei que muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu preciso do espaço do seu tamanho, tio, para poder ter os cães. Ou, por exemplo, tio, mas você não começou com tudo isso. É isso, lógico, não comecei com toda a estrutura que eu tenho hoje. Mas você precisa ter o espaço condizente com o que você vai trabalhar. Então, vou trabalhar com uma creche, legal, vou precisar de um espaço. Vou trabalhar com treinamento, vou precisar de outro espaço. Vou precisar trabalhar com banho e tosa, outro espaço. Vou precisar trabalhar com socialização, é outro espaço. E espaço, para mim, não é só questão de treinamento, é questão de qualidade de vida. Hoje em dia eu vejo muitas creches abrindo e eu acho super positivo. Inclusive, se você tem uma creche, está passando pelo desafio, tem problema, tem dúvida de como fazer como resolver esses problemas. Pô, chega o cachorro, fica doente, chega o cachorro, briga, eu não sei o que fazer, tá com uma confusão, tá perdido. Eu tenho uma assessoria para você melhorar a qualidade de vida dos seus pets, dos seus alunos e sua. Porque o importante para mim aqui é o seguinte, tia, a gente não acabar destruindo um mercado que é tão bonito, que é tão legal e tem crescido muito. E eu acho que é super legal. Às vezes a pessoa fala, nossa, abrindo bastante concorrente. Fala, legal, eu quero que eles subam um nível. Para mim, o problema não é abrir o concorrente. Para mim, é abrir o concorrente ruim. Sabe aquela pessoa que faz de qualquer jeito? Porque daí ela acaba queimando o mercado. E quando você vai abrir um espaço, você precisa pensar, por exemplo, vou dar uma dica
crucial aqui para você que tem cachorrinho, ou para você que está querendo ir para uma creche, né? Ou você que está querendo abrir sua creche. O cachorro não pode estar em contato direto com a rua. Ponto final. Eu vejo por quê? Muitas pessoas estão abrindo na garagem da casa e o cachorro fica ali na rua. Ah, mas meu cachorro fica. Ali ele vai aprender a latir para outro cachorro, vai aprender a ficar brigando com outro cachorro, vai desviar a mordida pro coleguinha do lado que também está latindo. Ele vai pegar tosse canina, qualquer outro cachorro que passa ali pode transmitir uma doença para ele. Ele pode pegar pulga, pode pegar carrapato muito mais fácil, além de outras doenças. Se está passando um cachorro de rua que está com leste, por exemplo, está com um carrapatinho, pula nele, ele vai pegar. Ah, mas pode vir por uma pomba? Pode, mas é mais, num lugar que tem muitos cães, é mais difícil vir uma pomba do que um lugar com um cachorro passando no portão que outro cachorro vai querer cheirar. A incidência de briga é muito maior. Né? Não faz sentido? O cachorro, ele não... Às vezes ele fala assim, o cachorro estava do lado, do nada ele virou e pegou. Não é que ele virou e pegou. Isso chama desvio de mordida. Tá? É um comportamento natural do cachorro que não sabe brigar. Por que eu falo brigar? Porque ele está ali brigando, ele está disputando aquele território com aquele outro cachorro no portão. Quando passa alguma coisa do lado dele, ele só reage, ele não pensa. Eu sempre dou o exemplo do lutador de MMA. Se o lutador de MMA, você vê ele lá brigando, tomando soco na cara, e vai pro chão, o cara dando cravata, ele tá assim, ó, o corner dele lá, o treinador tá, faz isso, põe o pé aqui, faz ó, cuidado com tal coisa. O cara, ele está ouvindo mesmo. Quem já brigou, aconteceu uma situação dessa na rua, sabe que é uma confusão, uma adrenalina. A gente não pensa direito, a gente lembra as coisas até depois meio que fora de sincronismo, parece que o tempo foi outro. Durou 1 minuto, parece que durou 10 horas. A gente nem tem tanta coisa para contar em tão pouco tempo. Por quê? A gente não está preparado para aquilo. E com o seu cachorro vai acontecer a mesma coisa. Ele não está preparado para aquele embate. E aquele embate que ele está tendo ali vai dar problema na socialização dele, vai dar problema na convivência dele, vai ter vários fatores que vai piorar. Eu estou com alguns cães hoje, a Kira hoje, tá, né, tia Carol? Tá aqui, que foi numa creche e começou cada vez a ficar mais agressiva, mais agressiva. Porque fica aquela, é brincadeira deles, eles estão brincando, tá na moda falar isso. O cachorro tá brincando, o cachorro... Aí o pessoal põe um correndo, um meio assim, ou correndo do outro. O pessoal, estão brincando, ai que bonitinho. Aí põe a musiquinha, né? E o cachorro correndo. Você tira o som, a realidade é outra. Esses dias eu postei no meu Instagram, segue lá quem não seguir, hein? Tio Petisco. Coloquei lá um vídeo de uma situação de 2 cachorros aqui, do cachorro eu falando e mostrando, eu vi que o cachorro eles estavam querendo se estranhar ali, né? Filmei os 2 sem áudio, sem musiquinha. Chega, tive que dar uma parada. E com musiquinha, coisinha linda. A gente precisa entender acontecendo realmente ali. Na etologia, aquela parte que eu falei do estudo, que é um item anterior, aquilo não é uma brincadeira, você pode querer que seja ou não. Não é. Não é a sua vontade. A gente tem que pensar no cachorro. Eu vejo muitas pessoas falando, não, mas eu acho que é. Mas não importa o que você acha. É cientificamente comprovado. Eu acho que o céu é verde. Ô tio, você tá doido? O céu é azul, todo mundo tá vendo que é azul, por conta da atmosfera, por conta disso aqui, enfim. O importante é a gente entender aquilo, por mais que a gente queira chamar de brincadeira, não é uma brincadeira. O que é então, tio Petisco? Aquilo é um treino, é uma dominação. Pode ser um treino só, né? No começo de filhote, você vê os filhotes, eles estão treinando, aquilo ajuda eles a desenvolver a coordenação motora, a desenvolver os músculos, né? A saber quem vai comer primeiro ali naquela disputa para comer. Tudo isso é um nível de hierarquia que a gente vai estudando. É só dominância, só essa hierarquia? Não. É caça também, para ele aprender a caçar. Você vê que às vezes ele pula para um lado para o outro fazendo isso, um cachorro está se fazendo de caça para o outro. E isso, até um certo ponto, é saudável. Não vou falar para você que não, porque é natural do cachorro. Então você fala, tio, então calma aí, não estou entendendo nada. O problema vem quando a gente aumenta, a gente fomenta aquilo para ter vidinho bonito no Instagram. E aí isso está acontecendo muito.
em busca de ter filtros, a gente incentiva videozinhos, né? A gente incentiva aquele comportamento, e aí um comportamento que seria natural começa a ser passado o ponto, começa a dar problema, extravasar, e aí você começa a ter problemas de comportamento sérios. Eu peguei 2 cachorros que vieram também de uma outra creche, tá? Eu não estou falando nome de creche nenhuma, não quero citar, inclusive quem tiver com esse problema, tá vendo aí, me procura. Eu faço a parte de socialização, ensino o seu pessoal a trabalhar da maneira correta, tá? Não tem problema nenhum. Veio 2 cachorros adultos, eles eram sociáveis, foram em creche, começaram a ter comportamento errado. Quando a tutora chegou aqui para mostrar pra gente, chegou para hospedar primeiro, né, e que ela não achava outro lugar para conseguir hospedar, que é a questão do espaço, né? Quem vai hospedar esses cães agora? Porque foram lá, levaram numa creche e tiveram problema. Então você tem que estudar a creche que você vai levar. Vai lá na creche, fica ali de fora. Como que é o barulheira? Lá. O pessoal chega aqui, o pessoal fica abismado com o número de cães em silêncio, calmo. Ah, tem um momento que vai latir tem um momento, parou. Tem um momento que chegou de carro, um latido, lógico. Mas chegou pessoa nova, parou, estabilizou, silêncio. Ah, tem um cachorro lá no fundo que late mais. Às vezes chega um hóspede que não estava acostumado com aquela situação e que vai ter esse indivíduo que ainda não aprendeu. Mas, no geral, é isso aqui, ó, tranquilidade. Estou gravando vídeos aqui, é tranquilidade. Mas, enfim, o que eu estava falando era do cachorrinho que veio aqui. Eles começaram, foi tão intensificado esse comportamento de briga, de dominância, de caça, que eles estavam pirando até com um filhotinho. Peguei os filhotinhos da dona para fazer o começo, para ver se eu consigo resgatar na memória deles ali uma questão genética, que eles saberem, pô, isso aqui é filhote, não é um desafio, não é um problema. Porque mesmo com o filhote eles estavam travando, estavam alucinando. E não é normal do cachorro fazer isso. Eles sabem diferenciar quando é um filhote. Lógico que aquele filhote puxando, às vezes ele vai perder a boa, mas não era nem isso. Eles estavam pirando só de ver o filhote, de querer matar. De tanto que isso foi fomentado. E isso foi escalonando. Chega ao ponto, não sei como que estavam esses cachorros lá. Deviam estar separados num canto para não perder o cliente. O cara só isolava lá no canto lá e largava. Não sei, não posso te dizer. Mas do jeito que eles vieram para hospedar aqui, não tem como eles ficarem soltos numa creche. Isso é fato. Gente, esses 5 itens é muito importante. Se você ficou com alguma dúvida, procura a gente nas nossas redes sociais, manda lá a sua dúvida, sua sugestão, que eu sempre faço vídeo novo, todo domingo, 10 horas da manhã, com vídeo novo, conteúdo novo para você e para o seu pet. Pode ser de pelo, pode ser de pena, é só mandar a sua dúvida que a gente sempre vai fazer. E, ó, quarta-feira, às 9 horas da manhã, tem live e Tio Petisco responde também. Então, se ficou com dúvida, tira a dúvida lá na live, às 9 horas da manhã, toda quarta-feira. Valeu? Foi Tio Petisco! Hoje a gente vai conversar um pouquinho com a Carla Colognesi, que é advogada especialista em assuntos regulatórios e também proprietária da Regularize, e vai trazer assuntos muito interessantes. Carla, tudo bem? Tudo bem, como você tá? Tudo certo. Carla, começa contando pra gente um pouquinho como que surgiu a história da Regularize. Na verdade, eu trabalhei na Polícia Federal durante muitos anos e lá eu já trabalhava com produto químico controlado. E eu tive essa ideia de montar essa empresa para trabalhar inicialmente com produto químico controlado. E o tempo foi passando e aí a empresa teve necessidade de aumentar a gama da empresa. Tipo, hoje a gente faz todos os tipos de licenças. Quais são os principais serviços que vocês atendem aqui na Regularize hoje? Olha, hoje tudo que é regulatório, tá? Então, é prefeitura, bombeiro, vigilância sanitária, Anvisa, Ministério da Agricultura, CETESB, Polícia Federal, Polícia Civil, Exército, ortógrafo do DAE, a parte de auditoria interna. Então, assim, é muito serviço, é muita coisa. E quando a gente fala em assuntos regulatórios, a gente está falando de assuntos que, na realidade, não de assuntos, mas de licenças que a empresa precisa para se manter, seria isso? Na verdade, são licenças obrigatórias, tá? Todas as empresas precisam estar regularizadas para poder se manter, para poder trabalhar. Sem essas licenças, elas podem ser punidas.
E cada empresa precisa de uma licença diferente. Então, eu preciso entender o tamanho da minha empresa e o que ela precisa. Seria mais ou menos nesse sentido. Na verdade, tem análise do KNAI, né? Primeira coisa, tem que fazer a análise do KNAI, verificar se o local que vai ser implantada a empresa, se ali pode ter a empresa ou não. E a partir dali ver quais as licenças necessárias que os órgãos precisam. Carla, então você está falando que você consegue atender vários tipos de empresas hoje aqui, vários tipos de setores. Mas qual seria o maior diferencial da Regularize hoje? O diferencial da Regularize é que nós fazemos um atendimento personalíssimo. O que seria esse atendimento personalíssimo? Eu vou até a empresa, eu verifico qual é a necessidade da empresa em todos os setores. Fazemos uma análise e começamos a atuar. Então, a parte de manual de boas práticas, a parte de POP, a parte de estrutural da empresa, até a parte de economia, o que a empresa pode economizar, no que a pessoa pode economizar. É um trabalho muito diferente, é um trabalho muito legal. Diferente até mesmo de um despachante, igual você estava falando. Completamente. Despachante, você só manda a documentação, a pessoa faz, você não conhece nem a pessoa, quem você está mandando a documentação. Você consegue, então, também mostrar para a empresa por que ela precisa estar regularizada também, né? Exatamente. Teve já algum caso de como isso, de algum exemplo de como a assessoria ela é muito importante para a empresa? O que é muito engraçado é que as empresas chegam aqui para mim pequena, muitas vezes começando, e hoje eu vejo assim, atendendo fora do país, fazendo importação, exportação. A gente cresce junto com a empresa, isso é importante. E graças a Deus, os clientes que estão com a gente estão aí com a gente há muitos anos. Quais são, então, os maiores benefícios da empresa ela ter uma assessoria regulatória? Eu acho, né? No meu ver, a empresa realmente precisa disso. Porque sozinha é muito difícil, principalmente quando você deixa na mão de funcionário. O turnover, o tempo todo está mudando o funcionário, você deixa uma coisa tão importante na mão de uma pessoa que não tem o mesmo carinho, amor e responsabilidade sobre aquela empresa. Já aconteceu com a gente aqui, eu não vou citar nomes, mas uma empresa deixou na mão de um funcionário, o funcionário saiu com raiva e apagou tudo. Tudo da empresa, tudo. A gente teve que correr atrás. Lógico, tem muita coisa que fica no sistema, mas tem muita coisa que não fica, que é interno da empresa. Então, quando você contrata uma empresa terceirizada, que vai cuidar com responsabilidade, com segurança da tua empresa, não tem como não crescer, não tem como dar errado. E outra, né, Carla? Às vezes o empresário ele acha que aquela licença, isso eu não preciso pagar isso, eu não preciso pagar... É o grande erro, né? É o grande erro, porque existe uma legislação e a legislação tem que ser cumprida. E a empresa que não é regularizada, a empresa não cresce. Não tem como, não tem como. Se você colocar a sua empresa em ordem, não tem como ela não crescer, não tem como ela não fluir. Ela vai, e assim, de experiência própria, estou há 9 anos no ramo. A empresa, quando tem tudo em ordem, a empresa cresce. Mas é importante manter tudo em ordem, colocar a documentação em ordem. Tem uma empresa que vai te auxiliar no seu crescimento. É isso que a Regularize faz com você. Você sabe que é errado usar o álcool líquido 70 para as mãos? Agora você vai saber a diferença entre o álcool 92 líquido, o álcool 70 líquido e o álcool gel 70. Esse álcool 92%, aquele tradicional antigo, que as pessoas inclusive usam para colocar fogo na churrasqueira, esse álcool é muito errado para as mãos. Primeiro, ele vai irritar a pele. Segundo, ele é muito volátil, ele não dá tempo da ação bactericida do álcool agir. E o pior de todos eles, ele é muito inflamável, correndo risco de acidente de queimadura. Agora eu vou falar do queridinho do momento, o álcool 70 líquido. Muitas pessoas estão usando isso para as mãos. Você vai se surpreender, é errado. Ele não é seguro para fazer ação bactericida, porque ele é muito volátil, ele seca muito rápido, não dá tempo do produto agir nas suas mãos. E agora sim você vai saber qual é o mais correto e por quê. O álcool gel 70, este sim é o correto, porque ele demora para evaporar, dando tempo da ação bactericida agir nas suas mãos. Agora, eu sei sim que tem muitas pessoas que não gostam, porque no final a mão fica melada, meio grudando.
isso é baixa qualidade do produto que você comprou ou que você usou. Aqui na Brumax, nós se preocupamos muito com a qualidade desse produto. Aqui a sua mão, usando ele, a sua mão vai ficar totalmente segura quanto a bactérias, não tendo, e sua mão no final vai ficar até macia, não vai ficar grudando. Compre na Brumax, qualidade é aqui. O consultório da Jomelli tem aprovação até dos felinos mais exigentes. Na Jomelli temos consultório veterinário nas 2 lojas, com atendimento de segunda a sábado, exames e todo o cuidado que seu pet merece. Agende uma consulta pelo WhatsApp 14 996 38 3797. Seu pet vai aprovar, igual esse daqui. Sabe aquele lugar que tem comida gostosa de verdade e clima de casa? Achou! No restaurante Bom Motivo tem refeição caprichada, tudo feito com aquele temperinho que a gente ama. Temos refeições no local por quilo e pratos executivos. E também marmitas e marmitex para você levar ou pedir no conforto da sua casa ou do seu trabalho. Ah, e se vier de carro, relaxa! Tem estacionamento conveniado ao lado do Banco Itaú. Venha almoçar com a gente e descubra um bom motivo para você sempre voltar. Estamos em mais uma obra sendo executada pela Vitver, sistema de segurança com alarme, câmeras em alta definição, numa nova distribuidora de peças em Bauru. O sistema de segurança que a gente está implantando aqui nesse cliente tem câmeras de alta definição da linha da Intelbras e um sistema de alarme com sensores de ambiente de movimento. Aqui é o nosso técnico Luciano fazendo a finalização e a configuração do sistema de CFTV. No rack estruturado, um sistema de câmeras de alta resolução Power Balloon. Se vocês podem visualizar, né, o sistema todo montado, né, e o sistema de câmeras já operando. Mais um cliente monitorado pela Vitver. Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Começando mais um Cozinha de Casa, cheinho de receitas gostosas para vocês. E hoje nós vamos fazer uma receita doce, a pedido de uma seguidora lá do Instagram, que agora a gente abriu, né, para as pessoas sugerirem receitas gostosas que elas queiram, para a gente fazer aqui com muito carinho para vocês. Então, nós vamos fazer o cookie a pedido da Midori. Um abraço, viu, Midori? E você vai receber essa receitinha aí na sua casa. Nós estamos fazendo isso, colocando lá uma caixinha de perguntas, né? E aí as pessoas sugerem lá as receitas que elas querem aprender ou ver por aqui, tá? Então, vai lá, dá sua sugestão, interage lá com a gente, que estamos fazendo as receitas e sempre com muito carinho, tá? Então vamos lá, ó. Na minha tigela aqui grande, eu vou colocar açúcar, eu ia colocar outra coisa primeiro, mas vai esse. Açúcar mascavo, as quantidades estão aí embaixo, tá? Açúcar comum. Se você quiser usar só mascavo, pode também, não tem problema. E vou colocar manteiga. A manteiga, se ela tiver assim, ó, mais derretidinha, é melhor, tá? Então eu vou colocar aqui quase inteiro esse
esse potinho aqui de 200 gramas, que eu vou usar 150 gramas. E nós vamos misturar isso aqui até formar uma pastinha, tá? Vamos lá. Então aqui foi, gente, fiz essa pastinha, tá? Então o que eu vou misturar agora? Aqui, se você fosse fazer de baunilha, você ia colocar baunilha. Se for fazer de outro sabor, você vai colocar, saborizar. Fui comprar baunilha, eu achei que estava muito caro. E assim, essência, né? Não é nem extrato. Então eu falei, não vou comprar não. E aí eu vou fazer o quê? De chocolate em pó com um pouquinhozinho de café, tá? Ó. Então chocolate em pó e um pouquinho... O chocolate que eu tô usando aqui é 70%. Por isso que não precisa colocar muito, tá? 2 gemas aqui pra dentro. E um ovo inteiro, tá? Clara e gema. Então vou dar mais uma misturadinha nisso aqui. E agora a farinha de trigo, eu vou colocando aqui mais ou menos aos poucos e misturando, tá? Não precisa pôr tudo de uma vez, não. Então, ó, aos pouquinhos aqui a farinha. Vou colocar mais um pouquinho depois. E aí eu acho que já vai formar a massa, tá? Você tem porcelanato em casa, já tentou de tudo e tem muito medo de manchar em um produto eficiente? A Brumax é fábrica e desenvolveu um produto específico para o seu porcelanato. Produto eficiente, concentrado, seguro, não contém ácido e a forma de usar é muito simples. Um copinho de café para um balde d'água, custando para você muito pouco. Produto eficiente, preço de fábrica, seguro e não mancha, só podia ser onde? Na Brumax. Gente, eu acho que eu vou dar uma mexidinha agora com a mão, tá? Pra ver a textura da massa. Eu acho que eu vou até pôr um pouquinho mais de farinha de trigo, que eu tô achando que tá muito mole, ó. Mas bem pouquinho também. E aí, outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês. Nessa receita aqui, você pode pôr sal, tá? Uma pitadinha de sal, tipo uma pontinha de colher. Eu não vou colocar porque a manteiga que eu estava usando era com sal, então não precisa. Mas, se vocês forem fazer aí com a manteiga sem sal, vocês colocam uma pitada de... Dá uma realçada de sabor no doce, tá? As gotas de chocolate, que é opcional também, mas que é gostoso colocar. Que pode ser também comprar a barra de chocolate, tá, gente? E cortar pequenininho. Essas gotas aqui às vezes é melhor porque tem umas marcas que ele é forneável, ou seja, ele se comporta melhor no forno. Já o chocolate picadinho, ele vai derreter muito no forno e pode queimar também, tá? Então, feito aqui a nossa massinha, ó. O que eu vou fazer agora? Comer. Mentira. Eu vou pegar essa massa aqui, porções dessa massa, fazer bolinhas e levar no freezer, tá? Eu acho que vou desse tamanho aqui, tá bom? Tá, né? Ó, esse tamanhozinho aqui. Deve ter aqui, ó, uns 35 gramas aproximadamente, tá? Então eu vou fazer as bolinhas e vou colocar numa forma pra gente levar no freezer. Vamos lá. Pessoal, então modelei todas as bolinhas, ó. E aí, agora eu vou levar no freezer por aproximadamente 30 minutos, 40 minutos, tá? Até você ver que ele ficou um pouquinho mais firme. Porque se eu levar agora no forno, ele vai esparramar todo na forma, vai virar uma coisa só, porque ele tem muita manteiga. Então preciso que ele gele bem para a hora que eu levar no forno, ele desmanchar um pouquinho, mas não completamente, tá bom? Pessoal, então passado o nosso tempo de freezer, ficou uns 35 minutos aproximadamente, ó. E ele tá... então agora eu vou colocar aqui no forno pré-aquecido, pode ser entre médio e alto, 20 minutos,
do máximo 30, tá? Mas é uns 20 minutos aproximadamente. Eu falo pra vocês o tempo depois, mas é de forno pra forno. Aqui eu acho que vai ficar uns 20 e poucos minutos mesmo. Então vou levar lá e já mostro pra vocês. Pessoal, passado o tempo de forno, ficou uns 23, 25 minutos. Ó, como eles ficam, tá? Esse aqui eu acho que até ficou um pouco mais do que eu gostaria. Mas, como eu deixei mais tempo no freezer do que poderia, ele demorou para desmanchar, tá? Ele demorou para formar o cookie. Então ficou um pouco mais de tempo, ficou aí uns 25 minutos. O ideal mesmo é uns 20 minutos e no freezer 30 minutos, tá? Não deixa passar. E é isso, ó, mas ele fica muito gostoso, ó, textura boa, dentro dele, ó, as gotinhas de chocolate, bem amanteigado, bem saboroso, dá pra sentir o fundinho assim do café, tá muito gostoso esse cookie, viu? Então fica a sugestão pra vocês, tem todas as quantidades aí na descrição do vídeo, tá bom? Um grande abraço e também muito obrigado, Midori, e todos que acompanham o canal lá pelo Instagram e também aqui no YouTube. Um grande beijo e até a próxima. Beijo. Dividir aqui com meus amigos. Aquarela apresenta a nova coleção do Outlet. Chegou a hora de renovar o guarda-roupa dos pequenos com estilo, conforto e preço baixo. Vestidos, conjuntos, camisetas e bermudas das melhores marcas nos tamanhos 1 ao 14 com preços imperdíveis. Peças a partir de R$ 24,90. Isso mesmo, moda infantil de qualidade por um preço que cabe no seu bolso. Corre para Aquarela e garanta os melhores looks para os pequenos. Vista seu filho com as cores da Aquarela.